vamos para a palavra de Deus. Quem trouxe a sua Bíblia pode abrir aí na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos abrir então em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos estar fazendo um estudo nesta noite sobre algo importantíssimo para a igreja. O título da mensagem desta noite que eu quero dividir com a igreja é a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Um assunto que sempre é importante no cristianismo. Um assunto que sempre é importante de se relembrar, de se pregar e de se ensinar e também de se aprender. Então, amados, nós vamos estar fazendo um estudo desse capítulo. Peço que vocês deixem a Bíblia aberta aí, que nós vamos estar lendo. O capítulo ele é muito longo, ele tem 58 versículos, tem quase 60 versículos. Então a gente vai estar fazendo leitura alternada de alguns versículos, que são versículos-chave, passagens-chave dentro de todo esse contexto para que nós possamos entender melhor. Amém? Amém? Então, antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu queria fazer algumas considerações iniciais que são importantes. Então, a primeira consideração é: o principal motivo do apóstolo Paulo escrever essa carta aos Coríntios foi de exortá-los, pois estavam cometendo diversos erros e heresias. Então, Paulo ele vai escrever essa primeira carta aos Coríntios porque a igreja, o principal motivo dessa escrita, nós vamos ver, analisando todo o contexto aqui da carta, que a igreja estava cometendo diversos erros e também diversas heresias. Então nós vamos ver que é uma carta como um todo, em todos os seus capítulos ali, em todo o seu contexto. Paulo vai trazer puxão de orelha, Paulo vai trazer exortação, para que eles voltassem, arrumassem o que estava errado e voltassem aos caminhos do Senhor. Então o capítulo 15 está dentro desse contexto principal da carta. A segunda consideração inicial: entre as coisas que precisavam ser explicadas corretamente, estava a questão da ressurreição dos mortos e do arrebatamento da igreja. Uma das coisas que os coríntios precisavam saber corretamente é como que aconteceria a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. O capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios é o texto bíblico mais extenso e mais completo de toda a Bíblia, que trata sobre esse tema, sobre esse assunto: ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja. Não por acaso a escolha desse capítulo aqui em 1 Coríntios para ministrar nessa noite sobre esse assunto tão importante. É o texto mais extenso e mais completo de toda a Bíblia. Na Bíblia existem outras passagens em diversos outros livros, cartas, que tratam sobre o assunto, mas nenhum é tão completo e tão extenso quanto esse. Terceira consideração inicial: a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja é um tema teológico que faz parte da escatologia. Essa escatologia vem de uma palavra, a palavra escatologia vem de origem grega, vem da raiz grega. Ela é a junção, a mistura de duas palavras. Lá no grego, o prefixo dessa palavra é scatos, que traduzido no grego é scatos, para o português é último ou última, e logia ou logia, que significa estudo, ensino. Então, o que trata a escatologia bíblica, que é o que nós vamos abordar nessa noite aqui? Podemos definir como estudo das últimas coisas, ou o estudo dos últimos eventos da humanidade. Isso é escatologia. Então fica dentro desse tema teológico a escatologia. Então a escatologia é estudo das últimas coisas, ou estudo dos últimos eventos que irão de acontecer na humanidade. Nós estamos falando da escatologia bíblica, então, de acordo com a palavra de Deus. Quarta e última consideração inicial: a palavra arrebatamento é muito comum e muito usual se usar, e glória a Deus por isso. A palavra arrebatamento, se fala tanto no arrebatamento da igreja, mas a gente tem que, uma coisa interessante é entender o significado real dessa palavra. A palavra arrebatamento, ela vem do verbo arrebatar. E arrebatar, a palavra arrebatar significa arrancar subitamente, bruscamente ou violentamente alguma coisa ou alguém. Então arrebatar é o quê? Você pegar algum objeto, uma pessoa e arrancar aquilo bruscamente daquele lugar.
Então o arrebatamento da igreja, o que é? Quando se fala em arrebatamento da igreja, é Cristo na sua segunda vinda, quando ele vem e arrebata a igreja bruscamente. Então o arrebatamento significa isso. Cristo arrebatando a igreja, ressuscitando os mortos e arrebatando a igreja. Nós vamos ver aqui mais sobre isso na mensagem. Bruscamente, de uma hora para outra, subitamente. Isso é o arrebatamento. Isso é o significado da palavra arrebatar. Então vamos para a mensagem, passadas as considerações iniciais. Capítulo 15, vamos fazer a leitura primeiramente do verso 1 até o verso 3. A versão que eu estou usando essa noite é a NVI, mas não tem problema, os irmãos vão, cada um acompanhando na sua versão, o contexto é o mesmo. Amém? Vamos lá então. A palavra do Senhor diz o seguinte: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Até aqui nesse momento. Então Paulo começa esse capítulo 15 a tratar desse assunto lá pela base. Ele não vai direto falando sobre ressurreição, ele vai pela base. Algumas considerações interessantes nessa primeira parte, aqui nesses 3 versículos. Paulo ele relembra os coríntios que o evangelho que ele pregou para eles. Paulo, ele entendemos, segundo a história, segundo a teologia, que Paulo foi o fundador daquela igreja em Corinto. Era uma cidade que ficava lá na Grécia. Era uma cidade na Grécia que foi evangelizada e Paulo fundou provavelmente aquela igreja lá, alguns anos antes dele escrever essa carta. Algum tempo antes dele escrever essa carta de exortação. Então Paulo já tinha estado em Corinto, na cidade de Corinto, na Grécia, e pregado para eles. Então Paulo vai fazer uma lembrança, aquele evangelho que eu preguei para vocês. E o que era a base do evangelho que Paulo pregou? Era que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Então Paulo está trazendo a lembrança dos coríntios. Olha, vocês lembram, ele começa usando esse tipo de linguagem, esse tipo de explicação. Vocês lembram aquele evangelho que eu preguei para vocês? Que a base é que Cristo morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia. Ele começa lembrando a base do evangelho, que é o evangelho. Segunda consideração, ele também lembra que a salvação vem através da confissão de fé em Cristo e a importância de reter o ensinamento da palavra de Deus. Ele vai dizer também que tem que ter fé, tem que crer, que ele pregou isso, que Cristo morreu pelos pecados e que ressuscitou o terceiro dia e que é através da confissão de fé nisso que uma pessoa se torna cristã e que alcança a salvação. E ele vai dizer aqui ainda, vou reler essa parte aqui, ó. Vocês são salvos, desde que, mas ele faz uma ressalva muito interessante aqui, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. O que Paulo estava exortando eles, o que nós aprendemos com isso? Porque a palavra de Deus, que foi originalmente endereçada aos coríntios, mas tem o mesmo valor para nós hoje. Nós somos a igreja de Cristo, assim como a igreja que estava em Corinto. Então, o que Paulo está lembrando aqui? A importância de se apegar à palavra de Deus. A importância de ouvir, aprender e guardar a palavra de Deus no coração, na mente e praticar no dia a dia. Aleluia. Então, Paulo está dizendo que vocês são salvos desde que, olha só, desde que vocês se apeguem firmemente à palavra. Então, a importância, vale salientar aqui a importância que Paulo traz, vocês têm que ouvir e se apegar e praticar a palavra no seu dia a dia. Louvado seja Deus. Continua aqui, vamos ler agora do versículo 12 ao 14 e depois o 18. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. Verso 18.
Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para a vida, para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Olha que coisa profunda que Paulo agora, vocês viram que a gente pulou alguns versículos para ir principalmente nos temas fundamentais dessa mensagem. Se fosse pregar o capítulo 15 todo, a gente ia ficar aqui umas 3 horas, ou teria que ser umas 3 pregações, umas 3 oportunidades aqui. Então a gente vai direto nos pontos cruciais, como eu adiantei antes. Mas vamos lá, sobre essas passagens aqui. Em primeiro lugar, alguns cristãos em Corinto não acreditavam na ressurreição dos mortos. O que Paulo diz aqui? Que alguns entre vós não acreditam na ressurreição dos mortos. Então, Paulo teve notícias daquela igreja que tinham pessoas que se diziam cristãos, que acreditavam na palavra que ele pregou, que estavam no meio da igreja lá em Corinto, mas eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. É o que Paulo escreve aqui, sabendo das notícias que chegaram até ele. Segundo ponto, a ressurreição de Cristo é uma das doutrinas mais importantes da teologia cristã. O cristianismo ele tem algumas doutrinas centrais. E uma das doutrinas centrais, um dos pilares de fé, é a crença na ressurreição dos mortos e arrebatamento da igreja. Eu ouso dizer aqui, sem medo de errar, que uma pessoa que não acredita, que se diz cristã, que declara Cristo como Salvador e não acredita que Cristo ressuscitou e que vai ressuscitar os mortos em Cristo e arrebatar a igreja, essa pessoa não pode ser um verdadeiro cristão. Existe uma incompatibilidade bíblica, teológica, pois no momento que nós cremos em Cristo como Salvador, nós obrigatoriamente temos que crer, segundo a palavra de Deus, que Ele ressuscitou e que Ele vai vir uma segunda vez, e vai ressuscitar os mortos, e vai arrebatar a igreja dele. Isso é uma das doutrinas centrais, um dos pilares da fé cristã. Mais um ponto importante dessa passagem. Sem a crença da ressurreição em Cristo e dos salvos em Cristo, os que morreram crendo em Cristo estão perdidos, e nós, os vivos, estamos crendo em vão. Veja que no verso aqui, 18 que eu li, ele vai falar como Paulo aqui escreve a palavra dormiram. Quando está escrito aqui dormiram, não está se referindo a uma pessoa que adormeceu, que está dormindo literalmente. Fala daqueles que já morreram. Aqueles que morreram, que confessaram Cristo Salvador em vida e que acabaram morrendo. Então, esse dormiram aqui remete às pessoas que já morreram em Cristo. Então ele vai dizer aqui que aqueles que dormem ou que morreram em Cristo, eles não têm esperança, acabou. Se não existe ressurreição de mortos, como os coríntios lá estavam dizendo, que Paulo repreende eles aqui, então os que morreram em Cristo, acabou, para eles acabou. Se não tem ressurreição de mortos, Cristo não vai ressuscitar eles, eles não vão para a eternidade com Deus. A vida passa a ser, segundo a filosofia grega da época, que era muito forte, finita, acabou a vida. Acabou tudo, acabou a existência. Então, ou em outras doutrinas da época, como a reencarnação, enfim, transmigração da alma, esse tipo de coisa, existia de uma outra forma, mas Paulo então está dizendo que aqueles que morreram em Cristo, acabou para eles. E nós, olha o que ele vai dizer, e nós os vivos, aqueles que estamos vivos, a nossa fé é em vão. A nossa pregação é em vão e a nossa fé é em vão, nós cremos em vão. Porque nós cremos também na ressurreição e no arrebatamento. Então Paulo vai exortar, vai dizer que se não existe ressurreição de mortos e arrebatamento da igreja, os que morreram estão perdidos, os que estão vivos estão perdidos também. Aqui vai dizer o texto ainda na minha tradução, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mais dignos de dó, de compaixão, é os crentes então em Cristo. Porque senão vai ter arrebatamento. Vamos continuar aqui. Vamos para o versículo 22. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: pois, da mesma forma em que Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Esse versículo aqui, essa parte, ela é muito importante. Ela é muito importante dentro de todo esse contexto e dentro da doutrina, então, da ressurreição. Primeira consideração: o pecado entrou na humanidade
em Adão. Pela teologia, segundo a teologia, se denomina o pecado original. Então, o texto Paulo vai escrever aqui que todos morreram em Adão. Por quê? Porque o pecado original que Adão e Eva cometeram lá no Jardim do Éden, ele corrompeu toda a humanidade. Ele corrompeu toda a humanidade. Todos nós que estamos aqui e todos os seres humanos que nasceram e viveram sobre essa terra, eles nasceram com a herança pecaminosa do pecado original. Nasceram corrompidos pelo pecado de Adão e Eva, destituídos da graça de Deus. Então é isso que ele começa dizendo aqui, que em Adão então todos morreram, e esse pecado de Adão, ele afetou toda a humanidade, toda a descendência da humanidade, óbvio com a exceção de Jesus Cristo encarnado. Tirando Jesus Cristo, todos que encarnaram na face dessa terra, todos que nascem, que já nasceram, nascem com essa herança pecaminosa. Eu não estou falando aqui de maldição hereditária familiar, isso é uma heresia. Eu estou falando da maldição hereditária adâmica, que contaminou toda a humanidade, sem exceção, independente de cor, raça, dos descendentes que viveram antes, se eram de família A ou família B. Essa maldição, ela é bíblica, e ela vem lá desde Adão. Então todos morreram em Adão, mas ele vai dizer aqui, em Cristo somos vivificados, salvos, pois ele ressuscitou. Então, Paulo vai dizer, em Adão morremos, estamos destituídos, caminhamos para o abismo, para a condenação eterna, seguindo o caminho da morte de Adão, do pecado de Adão, mas em Cristo há uma salvação. Em Cristo é a porta que se abre para nós. Em Cristo nós somos salvos. E isso se remete à primeira vinda de Cristo. A primeira vinda, quem fala em segunda vinda? Porque teve a primeira vinda. Foi quando Cristo encarnou, viveu, ensinou, morreu na cruz, levou a culpa do pecado da humanidade na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus, num corpo glorificado. Então nós recebemos a salvação através desse processo, isso é a primeira vinda. Mas aqui o texto fala no final, Cristo primeiro. Por que Cristo primeiro? Porque Cristo já foi ressuscitado e glorificado, ele já tem um corpo glorificado. E vai continuar dizendo aqui, depois, quando ele vier. Quando o texto aqui fala depois, quando ele vier, está remetendo à segunda vinda de Cristo, que é a que nós aguardamos até hoje. E cremos que vai acontecer. Amém, aleluia. Aleluia. O que Paulo diz para eles? O que Paulo exorta a eles? Ei, não acabou com a morte. A ressurreição existe sim. Louvado seja o nome do Senhor, e nós temos que ansiar por isso, porque Ele é o exemplo. Ele ressuscitou e está num corpo glorificado. E nós também vamos ressuscitar quando Ele vir na segunda vinda. Está aqui escrito, quando Ele vier. Primeiro Cristo, depois quando Ele vier, os que são dele. Quem são os dele? Os cristãos verdadeiros. Aqueles que se arrependem dos seus pecados quando são exortados segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho, e creem verdadeiramente em Cristo. E como aqui o texto também diz, se esforçam para viver de acordo com a palavra. Esses são salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 35, vamos continuar aqui. Versículo 35. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Aqui acontece algo interessante. Aqui Paulo ele faz duas perguntas retóricas. Ele faz duas perguntas retóricas porque ele estava prevendo um questionamento dos coríntios. Uma pergunta retórica é diferente de uma pergunta normal. Porque uma pergunta normal, eu pergunto para alguém alguma coisa e espero a pessoa me responder. Uma pergunta retórica é quando eu faço a pergunta não esperando a resposta, eu já sei a resposta. Eu faço a pergunta para instigar a curiosidade da pessoa. E eu mesmo dou a resposta, porque eu sei a resposta. É para aguçar. Então Paulo prevendo que se ele não escrevesse isso, se ficasse dentro do contexto que nós vimos até aqui, e não falasse de como era a ressurreição e de como, quais são as duas perguntas retóricas que ele faz? A primeira, como ressuscitam os mortos? E a segunda, em que espécie de corpo virão? Ele já estava prevendo com essas perguntas retóricas que os coríntios iam dar problema de novo. Tá, mas e como é que é esse corpo? E como é que é essa ressurreição? Então Paulo antecipa um problema que iria acontecer lá, se ele não esclarecesse isso dessa forma. Então Paulo é didático. Paulo é bem didático, explica ponto por ponto. Por isso que o capítulo 15 ele é tão extenso e tão rico nesse sentido. Que Paulo é muito didático. Ele vai ensinando ponto a ponto claramente para não ficar dúvida nenhuma.
E essa é a minha missão aqui nessa noite. Reprisar o que Paulo fez, ensinar claramente para que vocês entendam, para que não fique dúvida nenhuma sobre o assunto. Eu estou me inspirando aqui no grande apóstolo Paulo, para fazer o que ele fez com os coríntios, de explicar claramente a palavra. Mas vamos lá, então ele faz essas duas perguntas retóricas, não para saber a resposta, mas prevendo que eles iriam fazer esse questionamento, e quem sabe desse questionamento já não saiu outras heresias, se ele não escreve isso. Porque uns já iam dizer que era de um jeito, outros já iam dizer que era do outro, porque a igreja de Corinto, infelizmente, lá naquele momento era uma bagunça, e tinha divisões, e tinha contendas, e enfim, é só ler a primeira carta aos Coríntios que nós vamos ver isso. Mas vamos lá. Então vamos ver as respostas dessas perguntas retóricas do apóstolo Paulo. Vamos fazer leitura então do verso 39, 40 e depois do verso 44. A palavra diz o seguinte: nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Verso 44. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. É fundamental essa explicação de Paulo, não deixa dúvida nenhuma, Primeiro ponto, Paulo então ele faz uma analogia das diferentes composições corporais no reino animal. Ele vai citar aqui o corpo de seres humanos, o corpo de animais e o corpo de peixes, por exemplo. Ele vai citar e vai dizer, são corpos, mas cada um tem uma composição diferente. Cada corpo, o peixe é uma composição corporal, as aves é outra composição corporal, os outros tipos de animais, os seres humanos, nós temos uma outra composição corporal, mas todos são corpos e são diferentes. Então ele continua depois. Paulo explica que existem corpos celestiais, que são muito mais gloriosos que os corpos terrestres. Veja que ele vai dizer depois ali, ó, há corpos celestes e há também corpos terrestres. Então Paulo está ensinando o quê? Que existe corpo celestial, que assim como tem essas formas de corpos aqui, de seres humanos, de animais, enfim, também existe corpos celestiais. Então é muito interessante fazer, aí começa a aguçar que diferença será esse corpo, né? Eu creio que todo mundo, quando a gente vai estudar mais profundamente isso, esse corpo, a gente sabe como é o corpo humano. Mas que corpo é esse? Como é que vai ser esse corpo? Então Paulo passa a explicar da melhor forma possível, da melhor maneira compreensível possível. Tá? Eu trouxe aqui uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um grande pregador e um dos maiores teólogos aí da atualidade. Ele escreveu no comentário bíblico dele sobre esse tema o seguinte, e eu quero ler aqui para vocês porque eu achei muito interessante. Ele fazendo uma analogia entre o corpo humano corruptível e o corpo celestial incorruptível. Ele escreveu o seguinte: este corpo corruptível fica cansado, fraco e doente. O corpo da ressurreição, porém, jamais ficará cansado, envelhecido ou doente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que lindo esse comentário dele. Esse corpo, ele cansa, ele envelhece, ele adoece e ele morre. O corpo glorioso não vai ter cansaço, não vai ter dor. Amém. E não vai ter morte. Aleluia. O corpo celestial não tem dor, cansaço, morte, não tem fadiga. Olha que analogia linda que ele faz em relação a essa passagem de Paulo. Então ele afirma, existe corpo celestial. E depois lá quando eu li no verso 44, é fundamental que ele escreve, é semeado um corpo natural. O que é semeado um corpo natural? É a nossa existência aqui na vida agora. Nós estamos semeando um corpo natural. Nós estamos vivendo num corpo natural. E ele conclui dizendo, e ressuscita um corpo espiritual. Glória de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? A ressurreição não é nesse corpo, não é um corpo igual que a gente tem hoje. Não é um corpo de carne e sangue como nós temos hoje, não é um corpo corruptível, é um corpo espiritual, é um corpo celestial. Louvado seja o nome de Deus por isso. Amados, talvez alguém possa ficar e ter a pergunta, a questão,
Mas como é que é esse corpo celestial? Paulo traz até aqui, diz que ele vai ter, e diz que ele vai ser muito mais glorioso, muito melhor. Agora, qual é o tamanho que nós vamos ter, a altura, o peso, como é que vai ser esse corpo? Como é que vai ser essa composição de alma, espírito e esse corpo celestial? Eu não sei dizer para vocês. Paulo não explicou, a Bíblia não diz, que a Bíblia não diz, eu não estou apto a falar. Eu não estou apto a ensinar para não causar heresia, para não levantar heresias. Então, eu só creio que vai ser um corpo espiritual glorioso, poderoso. E louvado seja Deus por isso. Nós temos que ter na nossa mente que nós vamos ter esse corpo aí. E com certeza lá não vai ter nenhuma doença, nenhuma enfermidade, não vai ter dor e não vai ter morte. Então é um corpo muito melhor que o nosso. Vamos fazer a leitura então dos textos finais bíblicos. Verso 50 até o verso 53. A palavra do Senhor diz o seguinte: Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quanta coisa importante a palavra de Deus nos ensina, quanta coisa importante Paulo escreveu para os Coríntios e para nós nesses versículos. Vamos lá, vamos fazer uma análise desse texto que foi, dessa porção que foi lida agora. Em primeiro lugar, nosso corpo humano não pode habitar as regiões celestiais, pois ele é contaminado pelo pecado. Lembra que eu li aqui, ó? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus? Porque esse corpo, ele é contaminado, eu já expliquei lá, a herança adâmica, a herança do pecado original, ele é contaminado pelo pecado. Mesmo depois da conversão, nós sabemos que nós vamos pecar até o fim da nossa vida. Nós vamos ser salvos não é pelas nossas boas obras depois que nos convertemos. Ah, eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas necessitadas, eu faço isso, eu faço aquilo. Que bom! Porque isso é evidência do fruto do Espírito Santo na tua vida. Eu trato bem a minha esposa, os meus filhos, os meus colegas de trabalho. Que bom! Em todos os ambientes da minha vida eu procuro ser uma pessoa honesta, justa. Que bom! Isso é fruto do Espírito. Isso é ser imitador de Cristo. Mas isso não te leva à salvação. Isso não te traz a salvação. A salvação é pela graça de Deus. A salvação é pela misericórdia de Deus. A salvação foi conquistada na cruz lá no Calvário. Quando Cristo se entregou sendo santo, aquele que nunca pecou, se entregou para morrer naquela cruz, verteu aquele sangue e gritou lá, falou: está consumado, eu entrego a minha alma, rendeu a alma a Deus. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé no sacrifício, ressurreição e ascensão de Cristo. E louvado seja Deus por isso. Então essa carne e esse corpo, mesmo depois da nossa conversão a Cristo, ele continua a ser suscetível ao pecado. O diabo, Satanás, ele ainda tem poder de nos atormentar, de nos influenciar a pecar, a errar. Nós ainda temos os desejos do corpo. Então não é pelas obras que nós somos salvos. Não é porque eu me converti e virei um santinho, como dizem por aí. Não, é pela graça de Deus. E continua sendo sempre pela graça de Deus. Não é pelo que eu posso fazer. Não é pelo que eu posso dar. É pela graça de Deus. Então esse corpo corruptível, essa carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Essa é a primeira afirmação que Paulo faz aqui. Esse corpo não vai para o céu. Não vai para o céu. Tomara que Paulo tenha cabelo. Não vou sacar não sei se vai ter cabelo, mas se tiver eu quero ser cabelo bem bonito. Vamos lá, vamos continuar aqui. Segunda consideração. Paulo passa a narrar como se dará a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos na ocasião da segunda vinda de Cristo. Então Paulo faz essa consideração inicial, que com esse corpinho que não vai herdar o reino de Deus, não vai subir lá para a glória, mas ele passa então a narrar como é que vai acontecer. Ele já tinha tratado antes, eu expliquei aqui para vocês,
como que vai ser o corpo celestial, vai ter um corpo celestial, que esse corpo não vai, e agora ele passa a explicar como vai ser a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, como é que esse evento, esse fenômeno, ele vai ocorrer dentro da história da humanidade. Vamos lá. Então, a primeira observação é que será um acontecimento repentino, muito rápido e inesperado. Veja que aqui o texto diz, num abrir e fechar de olhos. Vamos fazer um exercício aqui agora? Pisca o olho aí. Demorou? Não, né? Foi rapidinho, né? Foi rapidinho. Vai ser assim, ó, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Olha que analogia linda. Paulo escreve algo que a gente pode hoje representar aqui na igreja, nesse momento, piscar o olho. Ele diz que vai ser assim, num abrir e piscar de olhos. Coisa muito rápida. É muito rápido, a gente não consegue contar o tempo de um piscar de olhos. Não é o piscar de olhos que nem do meu filho mais novo, da vizinho, que vai fazer 4 anos, que aí chega em casa, às vezes ele montou lá um acampamento dentro de casa, e aí eles vêm lá no pai, fecha olhos, aí fica lá no, fecha olhos, aí chega lá, quando chega até onde, agora abre olhos, aí fica lá um tempinho. Não, é um piscar de olhos rapidinho assim mesmo, como a gente fez aqui. É muito rápido, é repentino. Então Paulo explica algo que é fundamental. Isso nos leva a pensar o quê? Quando acontecer a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, não vai dar tempo para mais nada. Não dá tempo para mais nada. É um abrir e fechar de olhos. E acabou. Então Paulo traz esse ensinamento extraordinário usando essa simbologia, essa analogia. Segunda consideração aqui sobre a ressurreição. A ressurreição dos mortos é o primeiro fenômeno que irá acontecer, seguido do arrebatamento dos vivos. Então Paulo vai dizer que primeiro aqueles que estão mortos ressuscitarão. Então quando Cristo vir na segunda vinda, nós ansiamos por isso, primeiro vai ser a ressurreição dos mortos. E depois o arrebatamento. Lembra que eu falei no início da mensagem? O arrebatamento, nós seremos arrancados bruscamente dessa terra por Cristo. E depois o arrebatamento. Só que tudo isso é muito rápido, é como um abrir e fechar de olhos. Então, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, é o que ele escreve aqui, seremos arrebatados. Outra consideração interessante, é importante salientar que Paulo e os demais que viviam nos tempos de Jesus, eles viviam como se Jesus, isso aqui é interessante, muito interessante, e uma lição valiosa para nós. Eles viviam, isso a gente está falando de quase 2000 anos atrás, quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, quase 2000 anos. E a gente vai ver assim que ele tinha uma preocupação e acreditava que Cristo ia voltar naquela geração. E não era só ele, se você for ler o Novo Testamento, você vai ver os apóstolos, os discípulos crendo, como nessa passagem aqui é uma delas que testifica isso que eu estou falando, que Cristo ia voltar na geração deles. Eles acreditavam que Cristo voltaria naquela geração em qualquer momento. E o que isso é importante para nós? É importante que nós tenhamos o exemplo dos apóstolos, daquele período apostólico, daquele período lá do início da igreja primitiva, e que nós vivamos assim como o exemplo deles, crendo que Cristo pode voltar a qualquer momento. Aleluia. Esse abrir e piscar de olhos pode acontecer a qualquer momento. Amém. Era isso que eles acreditavam, que o abrir e piscar de olhos aconteceria a qualquer momento. E se você for ler, como eu já disse aqui no Novo Testamento, você vai ver, estudar esse contexto que eu estou falando aqui, todos eles criam que Jesus voltaria a qualquer momento naquela geração. E a igreja já tem quase 2000 anos de existência, e nós temos que viver com aquela fé daqueles homens. Nós temos que viver com esse exemplo, de viver como se Jesus fosse voltar a qualquer momento, num abrir e piscar de olhos. E uma coisa eu posso garantir para vocês, está próxima a volta de Cristo. A cada dia que passa, a volta de Cristo fica mais próxima. Aleluia. Passou um dia, passou outro dia, Cristo está às portas. Nós temos que viver como Cristo estivesse aqui, ó. Glória a Deus. Batendo na porta e dizendo, eu vou entrar. É assim que nós temos que viver, amados. Como se Cristo, como aqueles homens e aquelas mulheres daquele período, como se Cristo fosse voltar a qualquer momento. Ainda, amados, veja que ele diz, nós seremos transformados. Olha que fé daquele homem, nós seremos transformados. Os vivos, nós que estivermos vivos, seremos transformados. E por fim, sobre esse texto aqui,
O corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Receberemos novos corpos celestiais, não suscetíveis aos pecados. Eu já falei um pouquinho antes aqui dos corpos celestiais. Encerra dizendo, né? Aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Como eu falei antes aqui, um corpo, esse corpo glorioso que não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter morte, vai só regozijar, vai ser algo maravilhoso. Então, ele encerra reafirmando que esse corpo ele precisa sair, ele não, é outro motivo, esse corpo aqui pecaminoso não pode dar o reino de Deus, como eu falei antes, ele precisa ser revestido. Ele precisa ser um corpo celestial novo, além das bênçãos, um corpo que não vai estar sujeito ao pecado. Isso é outro ensinamento fundamental dessa passagem aqui. Adão e Eva foram tentados no paraíso e pecaram. Lá, esse corpo celestial, Satanás não vai ter poder, até porque ele vai ser julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, eternamente. Então aqui esse corpo celestial, amados, nós não vamos precisar se preocupar de vigiar e orar, porque Satanás não vai estar mais nos atormentando, não vai estar mais nos tentando. É um corpo que não pode ser tentado, é um corpo, quando fala incorruptível, é um corpo que não pode ser corrompido, é um corpo que não vai ter chance do inimigo entrar, estragar e bagunçar tudo. Louvado seja Deus por isso. É um corpo eterno, é um corpo que nunca perece. Glória a Deus. Amados, eu quero iniciar a conclusão dessa mensagem. Eu listei aqui 4 pontos para concluir essa mensagem. Primeiro deles, 4 lições que nós, não são as únicas, mas são 4 lições que eu queria dividir com vocês sobre todo esse contexto aqui de 1 Coríntios 15 e essa questão da ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. Vamos lá, primeiro ponto. A crença na segunda vinda de Cristo, na ressurreição dos mortos e arrebatamento dos vivos é um dos pilares de fé cristã. A crença que Cristo ressuscitou e que está na glória com Deus e que Ele vai ressuscitar, vai vir uma segunda vez, vai ressuscitar os mortos e arrebatar os vivos, é um dos principais pilares de fé do cristianismo. E nós não podemos correr o risco de não crer nisso, porque nós corremos o risco de não ser contados como crentes em Cristo a Deus, por Deus. Isso é fundamental, é um dos pilares da fé, nós temos que crer. Se você já crê, glória a Deus, que hoje, nessa noite, a sua fé possa ser renovada. Se você tinha alguma dúvida sobre isso, você vai sair daqui essa noite sabendo que você tem que crer nisso. Porque senão a sua salvação está em jogo. Isso aí eu não tenho medo de dizer. Amém, amados? Então é um dos pilares de fé cristã, a crença no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos mortos, na segunda vinda de Cristo. Tudo isso, como eu falei no início, está dentro da escatologia bíblica. Segundo ponto. A Bíblia narra diversos sinais que aconteceriam na segunda vinda de Jesus. Porém, não cabe a nós tentar adivinhar a data deste acontecimento. Essa é uma ressalva importante. Se você for estudar lá nos Evangelhos, tem um texto que é chamado, intitulado de Sermão Profético de Jesus, onde ele vai falar de vários acontecimentos que iriam acontecer, fenômenos que iriam acontecer na Terra antes que ele viesse uma segunda vez. E todos eles são palavras de Cristo, vão acontecer. Mas a Bíblia, em mais de uma vez, inclusive nas palavras de Jesus, mas eu selecionei aqui o próprio apóstolo Paulo, para nós ficar na teologia paulina, que nós não podemos querer adivinhar esse dia. Nós não podemos querer, agora existem, infelizmente, muitas pessoas dentro do cristianismo que passam a maior parte do tempo tentando contar os sinais. Já aconteceu isso em tal ano, isso aqui aconteceu em tal ocasião dentro da história, isso aconteceu... todos os sinais se cumpriram, agora Cristo está vindo. Aí eles creem que Cristo está vindo porque os sinais se cumpriram. Não está errado, mas isso não pode ser a sustentação. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia nos exorta a não fazer isso, a não querer marcar data para Jesus vir. Várias seitas ou vários cristãos e teologias ao longo da história, se vocês forem estudar, marcaram uma data já. Vários já marcaram data para a volta de Cristo e todos erraram. Tem uns que dizem que Cristo até já voltou, que eles não erraram, que Cristo voltou. Já levou a igreja, mas também está errado. Cristo não voltou.
Então nós vamos ver que Paulo escreve também aos Tessalonicenses e fala, claro, num texto mais resumido, mas trata sobre isso. Vamos usar palavras de Paulo. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2, Paulo escreve o seguinte: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então olha o que Paulo diz, escreve lá aos Tessalonicenses: quanto aos tempos e às épocas, não é trabalho de vocês querer saber, não é para fazer isso. Quando fala aqui do dia do Senhor, está se remetendo à segunda vinda de Cristo, também é usado na Bíblia como dia do Senhor. Como o dia do Senhor virá como ladrão à noite. E quem é que sabe quando o ladrão vai visitar a casa? Ninguém sabe, ele vem quanto menos espera. Então essa analogia que ele diz, a gente não tem que andar, irmãos, correndo atrás de profecia ou de sinais para, não, agora, ou não. Tem outros que dizem, não, Cristo ainda não vai voltar porque esse sinal não se cumpriu ainda. Amados, a Bíblia diz que isso aí não é coisa para nós. Isso aí é coisa reservada. Jesus vai dizer que isso é reservado, Jesus vai falar isso também, que isso é reservado ao Pai, que não cabe a nós. Paulo escreve aqui também, então, não atormenta a tua cabeça. Existem hoje em dia, infelizmente, muitos que gravam mensagens, WhatsApp, YouTube, enfim, nas redes sociais, Facebook, fazendo uns vídeos sensacionalistas, sinal disso, sinal daquilo, agora tentando encaixar todo um esquema. Mas esquece isso aí, descansa no Senhor. Crê em Cristo, crê na ressurreição, crê no arrebatamento. Aleluia! Deixa que Deus vai fazer no tempo certo. Amém? Amém? Terceiro ponto. Precisamos viver como a igreja vivia nos tempos dos apóstolos, crendo que Jesus voltará a qualquer momento. Como eu já falei aqui, nós temos que crer que Jesus vai voltar a qualquer momento. Não temos que dar bola para esse negócio do sinal, eles vão acontecer, Cristo vai voltar, mas nós temos que viver. Isso quer dizer o quê? Analisar o nosso comportamento em todos os ambientes, familiar, social, do trabalho, na igreja, onde nós devemos analisar o nosso comportamento, rever as nossas atitudes, se elas estão sendo dignas de um verdadeiro cristão, porque o Senhor está batendo. Ele pode entrar a qualquer momento, ele pode vir a qualquer momento. Paulo também escrevendo aos Tessalonicenses, lá 4:17, ele escreveu o seguinte: depois nós, os que estivermos vivos, olha o que ele vai dizer, depois nós que estivermos vivos, olha a fé desse homem, seremos arrebatados. É aqui que vai usar a palavra arrebatamento. Ela tem base bíblica. Seremos arrebatados com eles nas nuvens. Agora olha que lindo isso, ele vai dizer, nós que estivermos vivos, serve para nós, são palavras para nós. Estou pregando aqui para vocês, para nós. Nós que estivermos vivos, quando o Senhor vir, se for na nossa geração, nós seremos arrebatados. E com ele nas nuvens, para um encontro com o Senhor. Agora olha que lindo aqui, olha que lindo, com um encontro com o Senhor nos ares. Olha como ele fecha esse versículo ali. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém. Vou repetir. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Poder, Senhor. Aleluia. Eu quero encerrar uma frase que eu escrevi aqui, eu fui tocado pelo Senhor e meditei muito em todo esse estudo, passei o dia estudando essa palavra hoje e o Senhor me tocou e eu escrevi essa frase e eu quero encerrar com essa frase aqui. A salvação da nossa alma e a eternidade com Deus são a promessa e o benefício mais valiosos que Deus preparou e ofertou para a humanidade. A salvação da nossa alma e a eternidade com Deus é a promessa e o benefício mais valioso que Deus preparou para a humanidade, para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não merecíamos, amados. Nós não merecíamos. Nós merecíamos a condenação eterna, mas o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar. E a palavra do Senhor nos garante, é promessa de Deus, que nós seremos salvos em Cristo Jesus. E olha que benefício maravilhoso da eternidade com Deus. Aleluia. Aqui eu encerro essa mensagem e eu quero orar pela igreja.